Saúdo os amados ouvintes com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje quero falar aos que sabem o mandamento de Deus e conhecem a lei de Deus. Não sabem vós, irmãos? Falo, pois, aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem sobre todo o tempo que vive? Mas morto tal homem, já não tem a lei domínio sobre ele, porque está morto, e não pode responder às leis civis e nem à lei moral, porque morreu? Dou-vos o exemplo do casamento. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada ao marido pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for ter com outro homem. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será chamada adúltera, se for ter com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis morto pelo pecado, para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, a fim de que nós hoje demos frutos para Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Antes da minha morte em Cristo, eu tinha um senhor, que era o diabo, eu servia a ele pelo pecado, e o meu salário era a morte. Cristo tomou esse salário, morreu por mim, para que hoje eu não pertencesse mais ao diabo e nem ao império da morte, mas que pertencesse a Deus e que pela obediência lhe desse frutos de obediência àquele que me ressuscitou dentre os mortos através da ressurreição de Cristo. Quando Cristo morreu, todos nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos com ele. Sendo assim, todos nós fomos ressuscitados por Deus em Cristo. Mas antes disso, quando andávamos na carne, as paixões pelos pecados, que são pela lei, qual lei? A lei do pecado que está em mim, que está em meu corpo, fazia com que eu obrasse pelos meus membros para que eu desse fruto para a morte. O salário do pecado é a morte. E havia uma lei em mim que obrava esses frutos para que eu recebesse esse salário. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos. Nós tínhamos uma lei em nossos membros que obravam frutos para a morte. Nós tínhamos uma lei que nos condenava e que nos dava o veredito. Nós temos que morrer. Nós estávamos retidos na morte. Para que, através dessa libertação que Cristo nos deu através de sua morte, possamos servir em novidade de espírito e não na velhice da letra do pecado, da lei do pecado que está escrita em nossos membros. Que diremos, pois, é a lei pecado? De maneira nenhuma. Aqui nós temos duas leis, a lei moral e a lei do pecado que está escrita em meus membros, que através dela eu servia e obrava frutos para a morte. Sendo que eu só recebo a condenação da morte pela lei moral, que foi dada por Deus. É ela que me acusa e é ela que me condena. É a lei pecado? Não, de maneira nenhuma. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que Paulo está dizendo é, olha, uma coisa só é pecado porque existe a lei que diz que aquela coisa é pecado. É como hoje em nossa sociedade, uma coisa só é crime se houver uma lei que diga que aquilo é crime. Paulo, ele continua falando, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado em mim e eu morri. O que Paulo está dizendo, desde o momento em que há uma lei moral, eu morri. E o mandamento e a lei que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado mata o homem pelo mandamento, porque é o mandamento que condena o homem pecador.
Mas a lei é ruim por isso? Não. A lei é santa. O mandamento santo, justo e bom. O que me condena, o que é ruim, é a lei do pecado que está em meus membros. Logo, tornou-se o bom em morte? Como pode a lei sendo boa me causar a morte? Bem, de maneira nenhuma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, o pecado só se mostrou pecado pela lei, operou em mim a morte. O que opera a morte? O pecado. Mas isso foi pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. A intenção da lei de Deus era mesmo mostrar que o pecado era pecado quando estabeleceu os 10 mandamentos. E a intenção era para que o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual, ela é universal, né? É uma constituição universal. Todos os homens de todas as culturas estão debaixo da lei moral de Deus. Ela é espiritual, ela abrange toda a terra. Porque a lei é espiritual. Mas eu sou carnal. Nós homens somos carnais. Estamos vendidos sobre o pecado. Temos uma lei imposta em nossos membros. E aí Paulo diz: porque o que eu faço eu não aprovo. Porque eu tenho conhecimento de Deus, eu sei que a minha conduta está errada, eu estou agindo como homem carnal e eu sei que a lei de Deus condena isso. Pois o que eu quero honrar a Deus, eu quero obedecê-lo, isso eu não faço. Mas o que aborreço, o que eu condeno, isso eu faço. De maneira que se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Bem, eu sei o que a lei diz. Eu tenho que recorrer a algo. Eu tenho que buscar algo porque eu sei da minha necessidade e sei da minha condenação. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim, eu reconheço que eu não consigo me libertar desses grilhões por minha própria competência, porque a lei que me está imposta em mim tem autoridade sobre mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Eu quero agradar a Deus, mas não consigo realizar o bem. Eu não consigo realizar o bem pela lei que me é imposta nos meus membros. E o apóstolo da igreja prossegue dizendo: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu tenho a intenção, eu tenho o desejo, mas eu sou escravo da lei do pecado. Eu sou escravo do pecado que está em mim. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele me obriga a essas coisas. Acho esta lei em mim. Esta lei está em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O homem é mau, a sua natureza é maléfica. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos. Vós sois maus e sabeis da coisa boa aos vossos filhos. Quer dizer, o homem, até sendo bom, até cometendo obras boas, de bondade e justiça, a sua natureza é maligna. A sua natureza é maléfica. E o apóstolo Paulo ele prossegue dizendo: porque segundo o homem interior, o homem que há dentro de mim, eu tenho prazer na lei de Deus. Mesmo que eu encontre na minha carne esta outra lei. Aqui está uma dualidade, né? A questão da lei de Deus está no homem e da lei do pecado está em seus membros. Do homem interior ter prazer na lei de Deus e do homem carnal ter prazer na lei do pecado. O apóstolo prossegue: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O apóstolo está dizendo, ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu, com entendimento, hoje eu tenho entendimento, sirvo a lei de Deus, eu sei
a gravidade do meu pecado pela lei. Mas na minha carne, bem, na minha carne eu encontro a lei do pecado.